Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar então esse evento. Hoje é o primeiro dia da trilha Microsoft by Genesis IT, em parceria com a Ingram Micro do Brasil. Nós estamos aqui também com o Rafael Borges e o Pedro Augusto, também da Genesis, aqui para nos ajudar. Hoje é um dia que a gente vai iniciar com o banco de dados no Azure. Então, nós teremos aqui uma palestra, uma apresentação do Rafael, especialista em soluções de cloud na Ingram Micro, falando um pouco sobre essa solução que pode transformar muito o ambiente de vocês através de um banco de dados com mais capacidade, mais segurança e mais integração com sistemas e aplicações, tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante e nós teremos também um sorteio, tá? Nós teremos um sorteio de R$100. Nós sortearemos 5 vouchers no valor de R$100 cada, para os participantes que permanecerem até o final do webinar e que responderem a pesquisa que nós enviaremos para vocês durante o webinar, tá? Então vai ter um momento aqui durante o webinar que a gente vai pausar a apresentação do Rafael e enviar o link para vocês aqui no chat para que vocês respondam, então, participem desse sorteio que será realizado no final do evento. Então fiquem até o final, respondam essa pesquisa e concorram aí a R$100 de vale presente no Submarino, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem muito conteúdo. Nós gravaremos esse evento como um todo, tá? Mas é essencial que vocês participem, interajam. Nós estaremos aqui respondendo o chat de vocês, também preparando algumas perguntas para o Rafael. E a intenção aqui é que a gente leve um conteúdo muito rico para vocês e ajude o ambiente de TI da corporação que vocês trabalham, tá bom? Rafael, é contigo. Boa tarde, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo. Legal. Bom, primeiro aí, né, agradeço aí a participação de todos aí que estão acompanhando hoje essa apresentação, né, de SQL em Azure, né. Meu nome é Rafael Borges, né, eu sou aqui um especialista de Azure e arquiteto aqui na Ingram Micro, né, somos parceiros da Genesis aí há um bom tempo, né, e o meu background, né, eu sempre comecei ali em ambientes on-premises, né, em infraestrutura, né, comecei com data center local, físico, né, conheço as dores de quem tem ambiente local para cuidar, né, já fui consultor, agora estou aqui na distribuição, né, então eu já passei aí por praticamente toda a cadeia, né, sei quais são as dificuldades aí de vocês também, né, em movimentação, prospecção de nuvem, né, e a ideia dessa apresentação é a gente conversar um pouco, né, sobre quais são os caminhos, né, para quem usa bancos de dados, né, e aí mais voltado para SQL, né, quais são os caminhos aí que vocês têm para levar esse ambiente para a nuvem e quais são as modalidades possíveis, tá? Antes da gente começar nos modelos de SQL em si, né, o que motiva a levar um ambiente para a nuvem, né? Quais são os maiores questionamentos que os líderes de TI enfrentam hoje e os desafios que eles possuem, né? Primeiro é como investir bem esse dinheiro, né, nas áreas corretas para garantir que o negócio vai funcionar da forma devida, né? Ele também se pergunta se vale a pena ele ter um data center próprio hoje em dia, né? A gente sabe que existe uma série de custos aí inerentes a um data center que envolve desde manutenção de um espaço físico, né, garantir a segurança de acesso, quem pode ou quem não pode acessar, né? Você tem que se preocupar com energia, com resfriamento, né, cabeamento, tudo que envolve ali a parte de manutenção desse ambiente, né? Que tudo isso envolve muito custo também, né? Além do custo dos ambientes, né? O custo de administração, o custo de implementação, compra de hardware, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas se questionem, né? Em qual momento ou qual tipo de modalidade ele vai utilizar. Né? Além disso, né? Principalmente hoje em dia com LGPD, né? E os crescentes ataques aí, principalmente de ransomware, né? Como eu garanto que meus dados vão estar seguros, né? E que tem ali uma contingência, que tem um backup para garantir que eu não vou ter interrupção de serviço por qualquer tipo de situação que possa ocorrer, né? Como os meus funcionários, os meus colaboradores vão se adaptar com as novas tendências de tecnologia, né? A gente sabe que em ambiente local chega uma hora que você fica restrito em novas tecnologias, né? Tudo que você for implementar, você tem que começar basicamente do zero, né? Implementar do zero. Isso tem tanto um custo de tempo, né, para a implementação de tudo isso, quanto uma curva de aprendizado, né, que são às vezes tecnologias novas e que você vai ter que primeiro entender como ela funciona para começar a implementar e aí sim você
poder utilizar ela num ambiente produtivo, né? E a questão da interrupção, né? Se o meu servidor cai, se o meu ambiente hoje cai, como que eu garanto que o meu negócio não vai ser impactado quanto a esses pontos, né? Então, essas são as principais questões quando vai se iniciar qualquer ambiente, seja num data center próprio, seja numa nuvem, né? São as questões que um líder se faz, né? E aí a gente tem que pensar mais especificamente no Azure agora, né? O que motiva hoje, né, qualquer cliente a ir para a nuvem, né? Nós temos aí motivadores de cunho de infraestrutura, né? São drivers aí do lado de infraestrutura, seja um contrato de data center que está expirando, seja um software que acabou aí ou está em fim de seu suporte, né? Seja uma empresa que fez alguma aquisição e de repente vai ter que fazer um merge aí dessas empresas ou algo assim, né, que envolva ali um trabalho muito grande, né, de integração, novos recursos, novas máquinas, né, como que eu faço essas integrações de forma rápida e que meu ambiente aguente e suporte tudo isso, né, capacidades urgentes, né, seja por um projeto que demande uma certa urgência e hoje não se tem uma capacidade física para instalar novas máquinas ou tem um tempo para se comprar essas máquinas, né, então isso também acaba sendo um grande motivador para ir para um ambiente que já é altamente escalável, né? Ou mesmo algum tempo de lease, né? Troca de equipamento, né? Isso aí tudo também acabam sendo motivadores de infraestrutura, né? Uma vez que quem faz toda essa gestão no ambiente de nuvem é o próprio provedor, né? Então desonera, né? E faz com que você consiga ter mais tempo para se preocupar com o que de fato o seu negócio precisa, né? Além desses benefícios aí orientados em infraestrutura, a gente também tem benefícios do ponto de vista de modernização de aplicativos, né? Então, primeiro é você garantir que as suas aplicações estão seguras, né? Então, toda essa parte de se adaptar às novas ameaças, como que eu me protejo a elas, que dá muito trabalho de você fazer isso e é muito custoso também fazer isso dentro de casa, né? Então, no Azure existe uma série de funcionalidades para você garantir que o seu ambiente está seguro nesse ponto, né? Seja por motivos de compliance, né? Aqui a gente fala muito de LGPD, né? Principalmente se o banco de dados de vocês armazena informações sensíveis aí dos colaboradores ou dos clientes, né? E a própria inovação dos aplicativos, né? Num ambiente local, você acaba ficando muito restrito ali, seja numa máquina virtual, até mesmo se você vai para um ambiente ali que envolva containers, ainda assim você está muito nesse mundo de IaaS, né? Você tem que cuidar ali basicamente do ambiente como um todo, né? Então, quando você fala de inovação e aplicação, né, modernização de aplicação, né, aqui a gente já está falando de usar workloads mais avançados, né, como serviços gerenciados, né, os famosos PaaS, até mesmo em integração com serviços SaaS, aí, como o próprio Office 365, né? Então, quando você fala dessa inovação, também é muito interessante essa mudança para o Azure, por já ter essas soluções implementadas e prontas para se conversar, né? E aí a gente vem a pergunta, né? Por que eu devo confiar no Azure para levar os meus dados ou os meus bancos de dados, né? Primeiro que a Microsoft ela já tem um histórico aí bem grande, né, em inovação e tecnologia, né? Ela é líder aí até mesmo em quesitos de segurança e escalabilidade com o Azure, né? Então ela é uma plataforma que hoje é extremamente consistente, né? E tem uma série de certificações de segurança, né? Não só dos data centers em si, mas de PCI, de órgãos de governo dos diversos países, né? Então ela já é um ambiente que está maduro hoje em dia, então não seria ali uma aposta levar um ambiente desse para a nuvem, né? Existem hoje soluções e ferramentas que te ajudam a levar esse conteúdo, esses dados, esses bancos de dados para a nuvem, né? De forma a você garantir que você não vai ter interrupção desse ambiente, né? Seja para fazer um cenário que eu vou falar mais à frente de lift and shift, seja uma modernização, né? Você tem também questões de custo, né? E isso é importante para todo mundo que está cogitando fazer uma migração para a nuvem, né? E aí eu falo, poxa, vale a pena levar para a nuvem? O que eu vou ter de benefício, não só administrativo, mas em custo, né? Eu consigo reaproveitar licenças que eu tenho hoje ou não, né? Então esses são pontos em que eu vou também mencionar mais à frente, né? Aqui durante a apresentação, mas são pontos que são extremamente positivos aí e dá para chegar num cenário de acordo com o ambiente atual de vocês também, né?
Além disso, né, existem essas soluções que fazem esses assessment, né, que vão dizer se o seu banco de dados está preparado para ir para a nuvem, em qual modalidade, vão dar as recomendações, e elas são ferramentas gratuitas, né? Então, tudo isso acaba dando uma confiança muito grande de que esse ambiente vai ser migrado e vai ter um suporte não só ao funcionamento e à performance, mas do próprio provedor também, né? Além disso, né, o Azure como um todo, ele foi construído para ser também utilizado como um ambiente híbrido, né? Então, é até muito recomendado, até pela Microsoft, que você aproveite o que cada ambiente tenha de melhor, né? Isso não significa que você vá migrar 100% para a nuvem e desmobilizar todo o seu ambiente interno, não é necessário, mas você pode usar o Azure como uma extensão do seu data center e extrair o que tem de melhor dos dois lados, né? Você não precisa nem eliminar o que você já adquiriu dentro de casa, mas você caso tenha algum projeto que demande algum tipo de workload mais avançado e que o Azure possa ajudar, que você use em conjunto também com o seu ambiente local, né? Então, existe um histórico aí, já existe um processo de maturação do Azure como um todo, que faz com que esse ambiente seja extremamente seguro, né? E aí eu falei do Lift and Shift bem rapidamente, aqui a ideia é mostrar como que você pode iniciar uma jornada para a nuvem, né? Quais são as principais estratégias quando a gente fala em migração, não só de dados, mas da aplicação como um todo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Lift and Shift, né? É você pegar o ambiente exatamente como ele está dentro de casa e portar ele, né, um as is mesmo, né, fazer um depara desse ambiente para a nuvem, né? Essa é uma estratégia que é chamada de rehost, né? Você só mudar a localidade em que está o ambiente. Ele é o cenário mais simples de todos, né? Ele não vai trazer muitas dificuldades operacionais em se fazer, né? E ele muitas vezes é o cenário ideal para quem não tem muito ainda o conhecimento do ambiente de nuvem, as possibilidades que ele tem, e ele já é o pontapé inicial para você começar a se acostumar com a ideia de nuvem, né? Aqui, quando a gente fala de SQL mais especificamente, é você transformar uma VM que você tem dentro de casa de SQL para uma VM no Azure com o mesmo SQL, né? Então, ele é um cenário que ele não traz problemas de compatibilidade, né? Uma vez que você vai continuar cuidando do SO, se você tem qualquer customização em cima desse sistema operacional, ela vai continuar funcionando, né? Então, você ainda tem o controle total ali sobre tanto a engine do SQL quanto do próprio sistema operacional. Além disso, a gente tem a opção aí que é chamada de refactor, né? Você já começa a utilizar alguns benefícios de plataforma como serviço, mas ainda com um pé atrás ali, né? Ainda tem um certo nível de acesso nessa aplicação ou nesse banco de dados para garantir que você ainda consegue, né, ter os benefícios já da nuvem como um todo, mas ainda tendo uma certa liberdade, né? E aí também eu vou falar do lado de SQL, né? Uma das modalidades que envolve esse tipo de estratégia, em que ainda vai ter uma VM ali, por mais que você não gerencie mais essa parte operacional de infraestrutura, mas ainda tem uns benefícios de um ambiente de VM, né? Mas não, eu quero fazer uma modernização um pouco mais drástica no ambiente, eu não quero mais cuidar do SQL em si, né? Eu não quero mais cuidar da minha aplicação, né? Tem a opção de você rearquitetar, né? Quando você rearquiteta um ambiente, aí sim você já está falando de um ambiente que está totalmente gerenciado pelo provedor, né? Então você vai cuidar basicamente dos seus dados, de quem tem acesso, o que vai acessar esse ambiente, mas você não vai de fato cuidar dessa infraestrutura como um todo, né? Isso é algo que demanda um pouco mais de alteração, até mesmo no código da aplicação, em alguns casos, mas você já começa a utilizar ali os benefícios da nuvem para desonerar, né? Existe um trabalho inicial para adaptar, mas com o tempo você desonera essa administração de ambiente. E aí tem o rebuild, né? Eu quero começar um ambiente do zero, não quero migrar o que eu tenho, né? Vou construir já usando as melhores soluções que tem disponível na nuvem, né? Então você já vai criar um ambiente usando o máximo que você conseguir extrair ali. Normalmente isso é utilizado em ambientes que você cria do zero, né? Então essas são as principais estratégias de migração, né? Vocês estando ainda numa situação em que ainda não tem tanto conhecimento de nuvem, mas quer já começar a levar os ambientes para o Azure, seja de banco de dados, né, ou porque já está numa situação em que talvez o hardware já esteja mais obsoleto ou sem suporte no ambiente local, dá para começar muito bem com um rehost, né, que é fazer esse lift and shift, e com o tempo ir evoluindo e maturando esse ambiente, né?
E aí, falando especificamente de SQL, né, quais são as opções que existem de SQL para o Azure? Né? Quando a gente fala do Lift and Shift, a gente está falando de máquinas virtuais. Né? Então, aqui é o cenário mais simples e mais relacionável do ambiente de vocês. Né? Muito provavelmente já tem esse banco como máquinas virtuais. Né? É um pouco incomum hoje, né, ter ainda máquinas físicas com banco, apesar de que pode acontecer em alguns cenários. Hoje em dia, a maior parte já é em VM, então você faz literalmente um lift and shift como uma VM no Azure. Né? Então você vai ter uma máquina virtual, você não cuida do virtualizador nesse caso, mas do sistema operacional para frente é uma responsabilidade sua de administração mesmo, tanto fazer os updates de Windows, né, quanto fazer update de SQL, fazer limpeza de banco, tudo que é rotina que envolva tanto a segurança dessa máquina e desse banco, quanto do próprio sistema operacional, fica a cargo aí de quem está administrando esse ambiente, né? Ao provedor, no caso a Microsoft, fica ali de cuidar da parte física e da camada de virtualização em si. Então, esse modelo, que é o modelo IaaS, né, que você tem a máquina virtual, ele seria esse lift and shift, esse ambiente de rehost. Quando a gente fala já em modelos PaaS, né, que é o plataforma como serviço, a gente já tem dois tipos de opções que vão casar justamente com aquelas outras duas situações seguintes do processo de migração. Né? O modelo chamado Azure SQL Managed Instance, você já tem os benefícios do PaaS, né? Isso eu vou falar até mais à frente, o próximo slide tem um comparativo deles, mas ele seria o meio termo, né? Ele já tem os benefícios do PaaS, mas com algumas liberdades que você ainda pode carregar de um ambiente tradicional. E você tem o Azure SQL Database, né, que seria, de fato, a versão já 100% nativa em nuvem, que é muito usada em ambientes aí de rearquitetar, né, ou reconstruir do zero. Né, já é um modelo 100% PaaS. Né? Agora, aqui ele dá um overview, né, do que são esses três modelos, né, e quais são as principais funcionalidades. Quando você tem uma VM no Azure, independente se for com SQL ou se for com qualquer outro tipo de aplicação, né, o Azure tem uma série de funcionalidades ali, né, de backup, de ambiente de DR, de restore de máquinas, né, todas elas são totalmente configuráveis, mas fica a critério do administrador montar esse ambiente. Né? Então, não é só subir uma VM no Azure que o ambiente está 100% seguro. Né? Então, todo o redor da máquina, quem acessa, quem não acessa, quais são as portas que estão liberadas, se eu vou habilitar um backup ou não, né, se eu vou configurar um ambiente de DR ou não, se eu vou ter alta disponibilidade, né, por meio de um círculo de always on aí de SQL, né, de um círculo de sincronização, tudo isso demanda muito da criticidade do ambiente, né, depende muito dessa criticidade e do quão vocês estão dispostos a garantir que esse ambiente fique aí o mais seguro a qualquer tipo de situação, né? Então ele é algo que dá para se utilizar bastante coisa em nuvem, né? Mas tudo isso são peças que você precisa configurar, né? Não é algo automático, né? Quando você vai para o Managed Instance, qual que é a grande questão, né? Como VM, você está numa rede virtual, né? Então você vai ter um IP privado para esse SQL, né? E se você tem ali uma comunicação com o seu ambiente local, você pode chegar por esse IP privado, né? Ele funciona como se fosse uma máquina numa VLAN local aí do ambiente de vocês. Quando você vai para o Managed Instance, ele já tem os benefícios do PaaS. O que isso significa? Né? Ele já faz backup, né? Ele já é um serviço que a Microsoft mantém atualizado o próprio SQL, né? Você não gerencia o sistema operacional mais, né? Você não acessa mais ou o Windows em que essa máquina está rolando por trás, e toda essa parte que você teria que configurar na mão num cenário de VM, né? Esse Always On, o próprio backup, né? Tudo isso já está desonerado da administração do DBA ou de quem estiver cuidando desse banco, né? Então esses são os benefícios do PaaS. Por que ele acaba sendo o cenário mais comum para quem acaba querendo fazer um lift and shift já tendo os benefícios do PaaS? Porque nesse modelo você ainda está em uma rede privada. Né? Então esse banco vai ter um IP privado também, assim como no cenário de VM. Né? Então você consegue ainda ter o mesmo nível de segmentação de acesso, qual aplicação vai acessar, se vai ser de forma privada. Né? Já quando a gente vai para o Azure SQL Database, aí ele já é um cenário inteiramente gerenciado pela Microsoft. Ele não fica numa rede privada,
né? Então ele vai ter um endpoint, né, um endereço público que você pode, claro, né, limitar via firewall, né, o firewall da própria solução, né? Você pode limitar quem vai acessar, quem não vai acessar, qual é a aplicação que vai ter comunicação com esse ambiente, né? Mas ele já está em uma rede totalmente gerenciada pela Microsoft. Ele continua tendo todos os benefícios do PaaS, né? Então ele já faz backup automático, né? Ele já faz alta disponibilidade desse ambiente, né? E esse é um ponto que mais para frente até é mencionado um número que ele tem um SLA super alto aí desse ambiente, né? E ele já serve para um ambiente mais de rearquitetar, né? De reconstrução e rearquitetação, né? Porque ele já não tem uma rede privada igual aos demais ambientes, né? Então essas são as três principais formas de você consumir SQL hoje, desde o mais tradicional, que vocês estão mais acostumados, até o mais moderno, em que já fica praticamente desonerado do custo de administração de vocês aí, né? E aí, no caso, os motivos do porquê o Azure SQL, né, que são os modelos como o PaaS, acabam sendo ali a melhor forma de você levar workloads de SQL em nuvem, né, não só entre qualquer nuvem, né, inclusive. Né? Primeiro que ele é um ambiente que está sempre atualizado. Né? Além de ser um serviço gerenciado, né, a Microsoft ela tem uma série de funcionalidades lá dentro para garantir que esse ambiente vai estar atualizado. Né? Então, ele tem ali você consegue definir por janelas de manutenção em que a Microsoft pode e vai fazer atualizações desse ambiente, né? Você consegue automatizar algumas tasks por meio de soluções até de inteligência artificial dentro do Azure, né? Você pode levar, né, a base do SQL, né, a engine do SQL é a mesma de um SQL tradicional que vocês já utilizam dentro de casa, então ele possui basicamente a mesma experiência de acesso, a mesma experiência para a aplicação. Então, ele é um modelo que acaba sendo, por mais que tenha essa transição de forma de contratação, ele é uma transição ainda muito simples, né, e de certa forma previsível, né? Você consegue economizar, né, caso você já tenha um licenciamento de SQL, tá? Isso é algo que se chama até benefício híbrido, né? Caso você já tenha um licenciamento pelo ambiente local, né, de um SQL Server, seja o Standard, seja o Enterprise, e esse licenciamento tem o Software Assurance, vocês conseguem carregar essas licenças para o Azure sem precisar licenciar esse SQL novamente. Né? Isso faz com que você consiga economizar bastante, né? Uma vez que o SQL, principalmente o Enterprise, ele é uma solução custosa. Né? Então, se você já teve esse investimento, já foi feito, né, com o Software Assurance, você pode reaproveitar essas licenças sem problemas no Azure, incluindo em alguns modelos do PaaS, né, desse modelo de serviço gerenciado. Né? Existem formas ali que você consegue reaproveitar essa licença, mesmo nesse modelo gerenciado. Né? Além disso, esse SQL como serviço ele tem uma série de funcionalidades de segurança. Né? Então, não só a proteção anti-DDoS, que já vem nativa no Azure, mas ele tem soluções ali dentro de análise de ameaça nesse SQL para ver se não vai ter uma possível tentativa de ataque, seja lá por SQL injection ou qualquer outra forma de ataque. Né? Você consegue criptografar colunas, dados específicos, né? Você consegue guardar essas chaves de criptografias em cofres de senhas do próprio Azure, né? Totalmente segmentado quem tem acesso ou não a isso, que aplicação pode buscar essa chave ou não. Né? Então, ele tem uma série de funcionalidades para você proteger esse ambiente e não vai demandar nenhum tipo de implementação, nenhum tempo de implementação. Né? A partir do momento que você configura um banco desses ou migra para um banco como serviço dessa forma, essas soluções já estão disponíveis lá, é uma questão de você optar por utilizar ou não, né, e garantir que as coisas estão funcionando dentro do esperado. Né? Então, essas soluções de segurança, né, que envolvem muito aqueles motivadores, né, que eu mencionei bem no início da apresentação, né, de, poxa, eu tenho que manter o ambiente seguro, né? Isso aqui já é uma paz, né, que dá ali para quem administra o ambiente, que isso demanda muito trabalho quando você está em um ambiente local, né? Demanda muito custo também. Né? Além disso, né, o SQL no Azure ele é o único SQL que ele está constantemente atualizado, né? Ele sempre está na versão mais recente. Então, também demanda ali desonera, na verdade, né, bastante o administrador do ambiente de ter que fazer update do banco, né, e lança patch, tem que aprovar KB, né, são as dificuldades de quem administra um banco em ambiente local, tudo isso aí já está desonerado e quem cuida é o próprio provedor, né.
Mais algumas razões, né, para se migrar para um SQL no Azure, né? Primeiro porque a gente sabe, né, que não só o Windows 7, mas o Windows 2008 e o SQL 2008, ano passado, na verdade 2019, né, com essa pandemia 2021 ficou tudo misturado, né? Mas no fim de 2019 acabou o suporte oficial da Microsoft, né? Então existe um benefício que a Microsoft está dando, que todos os 2008, tanto o Windows Server quanto o próprio SQL, que forem migrados para o Azure, né, seja como VM ou um ambiente gerenciado aí no caso, existe uma extensão, né, que é o ESU, né, que é o Extended Security Updates, né, que vai de forma gratuita. Então, caso vocês migrem, tenham um ambiente 2008, que a gente sabe que pararam os updates de segurança, e você migre ele para o Azure, né, você vai ter esse benefício dos updates, que duram por 3 anos, então ele vai até ano que vem. Isso dá uma tranquilidade muito grande, principalmente num cenário de VM, e dá ali um fôlego para vocês começarem a planejar uma atualização desse ambiente, mas garantindo que vão ter os patches de segurança até lá, né? Então essa é uma forma muito legal de abordar ali talvez uma necessidade de atualização do parque, né? Além disso, né, caso vocês tenham o SQL Server comprado com Software Assurance, ele já está automaticamente licenciado para um ambiente de DR, né? Então, se você tem a máquina ativa, o banco, né, e você quer configurar uma contingência no Azure, né, você não precisa pagar novamente esse licenciamento do ambiente de contingência. Ele é um ambiente passivo, né, então você não vai precisar pagar esse licenciamento dessa máquina adicional, né? Além disso, né, você tem ali toda a questão de gerenciamento de updates, tá? Toda essa parte aí dessa coluna da esquerda, a gente está falando de ambientes de VM, tá? Então, tem essa questão dos updates, que você pode configurar via contas de automação no Azure, né? Ele tem ali como se fosse um WSUS, né? Que você pode aprovar KBs e configurar qual máquina vai receber, quando vai receber, quais são as janelas que você quer que isso seja atualizado, né? Então, você consegue configurar isso no Azure utilizando as próprias soluções de administração de VMs, né? Além disso, você consegue configurar o backup, né, e fazer restore de qualquer ponto de retenção utilizando o Azure Backup, que também é um serviço gerenciado, né? Então, você não precisa cuidar do cofre de backup, basta você habilitar o backup da máquina, qual é a política de retenção que você quer, seja diária, semanal, mensal, anual, né, que ele vai cuidar desse backup, ele vai fazer os pontos de retenção e ele tem também a opção de fazer o backup diretamente do banco, né? Então ele vai fazer o backup da base, ele vai fazer o backup dos logs, né, assim como normalmente vocês fazem aí no ambiente local de vocês, né, por meio ali de partições, guarda o backup do banco, guarda os logs, né, via PaaS, né, que é um modelo PaaS aqui também, do Azure Backup, vocês conseguem fazer esse backup também para o SQL, né? Além disso, o Azure ele é a única nuvem que tem uma versão gratuita do SQL Developer, que ele já é uma imagem pré-customizada com essa opção de SQL Developer, em que você faz o deploy dessa máquina e já pode usar essa versão sem um custo do licenciamento, né? Você vai pagar ali a infraestrutura da máquina apenas, né? Então, esse é um ponto interessante. Não sei se é tão comum para vocês utilizarem essa versão, mas é um bônus aí que ele é específico para ambientes de VM, né? Quando você vai para o lado de serviço gerenciado, você ainda consegue, né, utilizar esse benefício híbrido, né? E aí eu vou mostrar bem por cima as arquiteturas, né, que existe desse modelo PaaS, mas tem versões dele que você também consegue reaproveitar suas licenças. Mas mais do que isso, né, você já tem a alta disponibilidade, né, de certa forma, que garante essa segurança e garante o SLA do ambiente, né? Tudo isso já é por padrão, assim como o backup, né? E você tem redundâncias de zona também, né? Porque como que funciona o Azure? Você tem uma série de data centers em diversas regiões e às vezes, mesmo que seja uma mesma região, por exemplo, o sul do Brasil, que é uma região do Azure, você tem grupos de data center e às vezes esses data centers estão longe o suficiente para chamar de uma zona diferente, né? Então, mesmo que tenha um desastre num grupo de data centers, ele é totalmente apartado, né? Tanto cabeamento, energia, né? Então, você garante até uma certa redundância de desastres, mesmo que seja numa mesma região. E você também pode utilizar outras regiões aí como uma forma de garantia de um desastre geográfico, né? Que afete todo o ambiente de você.
né? Como o serviço, ele também tem essa questão dos updates, né? Esse é um assunto recorrente, né? De que o SQL ele está sempre atualizado, né? Ele existem também insights que tem da própria solução para você analisar a performance, né? Analisar como está a segurança, né? Automatizar algumas rotinas ali para garantir que o seu banco vai estar sempre saudável, né? E ele já é um serviço que é totalmente integrado com as demais soluções do Azure, né? Então você tem ali diversos serviços como plataforma, né, não só de banco de dados, mas de aplicação, né, serverless, de serviços de fila, serviços de stream de dados, né, soluções de ETL, né, para fazer movimentação de dados. Todas elas são totalmente integradas com o SQL como serviço no Azure. Então, isso dá uma facilidade, né? Você construir um ambiente desse em nuvem é quase como você juntar peças de um Lego, né? Então, todas elas se conversam, é mais uma questão de você garantir as melhores práticas, que todas elas conseguem se conversar da melhor forma, né? Além disso, a parte de segurança, né? A Microsoft, ela é aí pioneira em segurança desse data center, né? Existe aí uma série de compliances e certificações que os data centers da Microsoft têm, né? Que envolve aí PCI, né? Que envolvem de órgãos de regulamento, né? Diversos, né? E que estão disponíveis em todas as regiões do Azure, né? Basicamente toda a região do Azure ela é padronizada, né? Então, independente da região que você escolha, independente do ambiente que fique mais próximo ao cliente, independente da região, o nível de performance de qualquer solução vai ser a mesma, né? Incluindo o banco de dados. Maravilha, Rafael. Maravilha, maravilha. Pessoal, apenas lembrando vocês, tá? Uma pausa aqui na apresentação do Rafael. O Pedro vai enviar agora para vocês aqui no chat a pesquisa para participar do sorteio, tá? Então, eu preciso que vocês preencham essa pesquisa, permaneçam até o final do webinar, para que vocês participem desse sorteio de R$100 em Vale Presente Submarino, tá bom? Repetindo, fiquem até o final, preencham a pesquisa que será enviada agora para vocês pelo chat, para que vocês possam ganhar, participar desse sorteio de R$100 em Vale Presente Submarino, tá bom? Ao final do evento, após a palestra do Rafael, eu farei mais um lembrete disso, mas não perde tempo, já vai preenchendo, para que no final você não precise fazer correndo, tá bom? Pode prosseguir, Rafael. Legal, obrigado, isso. Bom, continuando, né? Beleza, né? Falei dessas três formas aí, né, de ter um SQL no Azure, seja como VM, né, um modelo híbrido ali, já com os benefícios do PaaS, que é o Managed Instance, ou um modelo inteiramente PaaS, né? Como que eu migro, né? Agora, eu já optei que eu vou utilizar o Azure, né? Qual que é a melhor forma para eu seguir? Né? Então, existem uma série de perguntas que você pode fazer, né, se fazer para tentar descobrir qual que seria o modelo ideal para você iniciar, né? Então, a primeira questão é, você precisa de acesso ao sistema operacional mesmo? Né? O seu servidor de banco, ele tem customizações em cima daquele sistema operacional ou aplicações que rodem em paralelo que demandam esse acesso na máquina, né? Ou então, eu uso ali o reporting services, né, para gerar relatórios, ou uso o análise services, né? Se você de fato ainda usa essas soluções e precisa permanecer usando, né, você vai para o caminho de VM, pelo menos inicialmente, até você pegar mais hábito ali, maturidade no ambiente de cloud e com o tempo pensar numa modernização. Agora, não preciso nem ter acesso ao SO, não preciso do reporting services, nem o análise services, né? Não tem uma versão que seja extremamente legada, né? Eu posso ali, de fato, migrar para um modelo com os benefícios do PaaS, mas eu ainda preciso do Integration Services, né? Eu ainda preciso de algumas, de certa forma, permissões em nível de instância, né? Aí você vai para esse modelo que é o Managed Instance, né? Que está totalmente ligado com uma rede privada, então ele ainda tem os benefícios do ambiente, de certa forma, com o PaaS, mas num modelo meio híbrido, você pode seguir nessa linha. Ou então não, eu não preciso de nada disso, eu quero um ambiente que seja totalmente gerenciado, que possa ter uma escala aí bem grande de dados, né, e que eu possa mexer nessa base e trocar de modalidade a hora que eu quiser. Aí você vai direto para o modelo gerenciado aí como serviço, né? Então ele seria aí o modelo mais que vai desonerar mais vocês de administração, né? Essas são
os principais questionamentos que você tem, né? Se mesmo assim você fala, poxa, eu quero ir para um modelo com plataforma, mas eu ainda uso reporting services, né? Eu ainda uso integration services ou análises, né? Você pode já pensar nessa rearquitetura usando soluções nativas de cloud. Então, por exemplo, você pode substituir o integration services pelo Data Factory, né? O Data Factory ele também tem essa função de integration services, ele já é um serviço gerenciado de ETL, né? Claro que ele não faz só o integration services, ele tem uma série de funcionalidades lá dentro para manipulação e movimentação de dados, mas é aí talvez uma opção para você migrar para um modelo PaaS, mas ainda assim usar algo equivalente, né? Por mais que isso envolva inicialmente um custo maior ali de transformação desse ambiente. Poxa, mas eu uso o reporting services, né? O reporting services ele tem que estar instalado na máquina, né? Você pode ainda instalar, mesmo usando um banco como o PaaS, instalar ele numa VM apartada, né? Não tem problema fazer isso, mas é algo muito que caiu em desuso, né? Hoje em dia você pode substituir esse reporting services, é claro que também pode envolver um pouco aí de um overhead de administração e ajustes, mas você pode substituir pelo próprio Power BI, né? Que tem ali suporte nativo com o banco SQL como serviço, né? Ou análise services, que também tem um serviço gerenciado, que também é integrado, né, com o SQL como serviço. Né? Esse é o ponto principal de você modernizar a sua aplicação, né? É você conseguir usar essas funcionalidades que até então você não conseguia utilizar ou que demandaria um tempo muito grande de implementação já de forma nativa. Né? Então, esse é um ponto que acaba trazendo um benefício muito grande, mas envolve um pouco de aprendizado, envolve um pouco de maturidade do ambiente e saber as opções que vocês têm, né, para poder seguir na melhor forma, né? Por isso que é muito importante vocês recorrerem aos parceiros, né, para entender o ambiente de vocês e quais são as formas que vocês podem seguir, né, dentro não só da necessidade do ambiente de vocês, mas dos desejos que vocês têm de melhoria desse ambiente, né? E aí, tudo bem, né? Escolhi a minha forma do banco de dados que eu vou seguir. Como que eu migro isso para o Azure, né? Como que eu faço essa transferência, né? Como que eu carrego esse ambiente, né? Existem algumas formas, tá? Incluindo uma solução do próprio Azure, né? Que é o Data Migration Assistant, né? Que está integrado aqui na solução de Azure Migrate, né? Que ele vai fazer um assessment do seu banco atual, ver se ele é compatível com as modalidades tanto de VM quanto de PaaS do Azure, né? Então ele vai fazer essa análise, ver qual seria o tamanho ideal do seu banco e se ele não tem nenhum tipo de empecilho que precisa ser corrigido, né? E aí você consegue fazer isso via o assessment com DMA até a solução de migração dessa base em si, que é o DMS, é o Data Migration Services, né? Ela que vai fazer a sincronização desse banco, seja para uma VM no Azure, seja para um modelo gerenciado, né? E você tem ali duas formas principais de fazer essa virada, né? Uma virada offline, que ela é gratuita, né? Esse offline, basicamente, você replica essa base para o Azure, independente da modalidade, e define uma janela ali de manutenção em que, ó, nesse momento eu vou parar minha aplicação, né? Vou deixar de sincronizar o que falta e vou fazer uma virada offline, né? Numa janela de manutenção. Né? O DMS ele é gratuito para esse tipo de situação, mas ele tem uma ainda que causa menos interrupção, né, que é o modelo online. Esse modelo online de migração, ele mantém uma réplica constante, quase como se fosse um ambiente de DR, né, e você consegue fazer uma virada com o mínimo de interrupção, né, o que é chamado de uma virada online. Né? E essa virada online ela é gratuita por 6 meses aí para máquinas de até 4 vCores. Né? Então você consegue, né, utilizar essas soluções que já são nativas do Azure, tanto para garantir que o banco vai ser compatível com uma virada desse tipo, né? Independente se vai ser para uma VM, para um Managed Instance ou para um SQL puramente PaaS, né? Então esse é um ponto muito importante, tá? E é importante que muita gente faça o assessment, né? Porque existem situações muito específicas, principalmente se você vai mudar para o modelo PaaS, em que ele vai sugerir correções, né? Ó, precisa alterar tal item ali, que é um usuário que usa Windows Authentication, porque no modelo como o PaaS não tem suporte, ele já dá o direcionamento do que você precisa alterar para chegar nesse ponto, né? E, né, um ponto que é importante, né? A gente falou do benefício híbrido, né? Aqui já é um ponto recorrente também, mas a questão de reservas, né?
O Azure ele é um ambiente muito robusto, né, que tem aí inúmeros data centers ao redor do mundo, né? Você tem milhares de clientes criando instâncias o tempo todo, né? A Microsoft ela tem que conseguir garantir que esse ambiente vai suportar qualquer tipo de situação, né? Seja todo mundo criando ambientes ao mesmo tempo, né? Independente da situação, ela tem que garantir que o serviço vai ficar funcional, né? E uma forma que ela tem de garantir isso, que ajuda muito nesse dimensionamento dela, é você falar, olha, eu tenho um ambiente aqui, eu quero reservar ele por 1 ano ou por 3 anos. Isso para a Microsoft ajuda muito na hora de dimensionar esse ambiente, né? Saber que aquele tipo de recurso vai ficar ali por um tempo, né? Então ela oferece desconto para quem reserva recursos, tá? Isso não só como VM, tá? Você consegue fazer reservas de máquina virtual por 1 ou 3 anos, que já dá um nível de desconto muito bom no poder computacional, mas você também consegue reservar o modelo como plataforma, né? Não são todos os tipos que dão para reservar, mas você consegue aí as modalidades de vCore, né? Que seria semelhante a uma máquina virtual tradicional, ou no modelo de hiperescala, que eu também já vou mostrar rapidinho como eles funcionam na sequência, tá? Além disso, né, tem essa questão, e de novo, né, é muito importante, de ambientes 2008, né, não só de SQL 2008, mas de Windows 2008, né? Você poder migrar isso para o Azure e garantir essa extensão de updates de forma gratuita até o ano que vem, 2022, também dá esse fôlego que vocês precisam para garantir que vocês não vão ficar descobertos nesse ambiente, enquanto vocês preparam ali o projeto de vocês de atualização da aplicação. Né? E aí, eu não vou entrar muito em detalhes das arquiteturas, tá? Mas eu achei bacana trazer essa visão de como funcionam esse modelo, e aí eu já estou falando do modelo totalmente PaaS, né? Que é o Azure SQL Database, né? Como que funciona a arquitetura como um todo? Né? O primeiro ponto é entender que existem 3 modalidades principais desse SQL Database. Uma chamada DTU, tá? O DTU nada mais é do que uma heurística inventada pela Microsoft, que é uma combinação de fatores, incluindo capacidade de processamento, né, do seu ambiente, capacidade de leitura e escrita do disco, né, os IOPS, e o throughput do disco. Quando você junta tudo isso, a Microsoft chega num item chamado DTU. O DTU ele é o Data Transaction Unit, né, uma unidade de transação de dados, né, que é basicamente a capacidade que o seu ambiente tem de processar informações, né, e processar requests de banco de dados. Né? Então, existe esse modelo, que é chamado de DTU, em que você contrata, na verdade, uma capacidade de DTUs, começa lá em 100 e vai até capacidades bem altas de DTU. Né? Não é algo que você consegue bater o olho, ó, o meu banco seria 200 DTUs. Né? Existe um script que você pode rodar no seu ambiente para tentar chegar numa estimativa de quantos DTUs o seu ambiente usa hoje, né? Mas ele é um modelo que ele acaba sendo o mais barato dos SQL Database. Por quê? Ele já é um combo fechado, né? Ele já é um combo de processamento e disco e performance de disco com um tamanho também de base de dados já pré-definido, que começa ali em 100 gigas, né, e consegue aumentar até 1, 2 teras ali de tamanho, né? O outro modelo que também é muito utilizado e ele acaba sendo um contraponto desse de DTU, é o modelo vCore. Né? Qual que é o grande benefício do modelo vCore em relação ao DTU? O vCore você consegue usar o benefício híbrido. Né? Se eu já tenho uma licença com Software Assurance, eu consigo usar ela nesse modelo vCore e diminuir um pouco o custo. E aí, nessa situação, ele acaba valendo um pouco mais a pena do que o modelo de DTU. Né? Mas independente desses dois tipos, né, de modelo, DTU ou vCore, eles têm mais ou menos uma arquitetura muito parecida. Né? E aí, quando a gente fala de DTU, a gente tem a camada Basic, que é a primeira que fala aqui, a camada Standard, né? São as duas iniciais do de DTU, e no modelo vCore, essa Standard ou Basic significa General Purpose. Né? Quando você fala desses modelos iniciais, como que funciona o ambiente como um todo? Você tem aqui nós de armazenamento, que fica em Azure Blob, em Storage Account, e você tem nós de computação. Né? Todos esses nós estão funcionando em paralelo. Ao mesmo tempo que você tem esses nós de computação, você tem nós redundantes que ficam ali em stand-by. Né? Se por algum motivo um nó desse de computação falha, ele automaticamente chaveia para um desses nós que está pré-aquecido. Né? Isso faz com que o SLA do seu ambiente fique ali com aqueles 99,995% de uptime. O que isso significa na prática? Né?
em um ano você tem um downtime de até 26 minutos, mais ou menos, né? Isso é algo surreal quando você pensa num ambiente local, né? Porque qualquer travamento num SO, né, qualquer patch que acaba não dando certo, você pode causar uma indisponibilidade e vai ter um tempo para recuperar esse ambiente, né? Então, você garantir essa alta disponibilidade por padrão é muito interessante, né? Esses que são os modelos de DTU, Basic Standard, e o modelo vCore General Purpose, ele já tem essa estrutura de alta disponibilidade e de backup nativo também, tá? Ele também faz o backup nativo desses dados, né? Mas tem uma versão que seria a superior a elas, né? Que seria na camada de DTU a camada Premium ou na camada de vCore a camada Business Critical. Aqui a gente já está falando de um ambiente de missão crítica, né? Que eles falam. É um ambiente extremamente crítico para a empresa de vocês e que tem que garantir a performance da melhor forma possível, né? É aquela página que não pode ficar fora do ar ou que tem ali picos de acesso muito grande e que você precisa garantir que ela vai aguentar todo esse tipo de situação. Como que funciona essa arquitetura? Vocês vão ver que ela é bem mais complexa, né? Ele tem, por padrão, esse always on, né, para garantir que todos esses nós sejam síncronos, né? Então, o que é alterado no nó primário, né, que ele tem o nó de leitura, de escrita, o que for atualizado nele, ele vai automaticamente ser replicado para os demais, né? Ele tem dois nós que já são ali em stand-by, que são esses dois de baixo, né? Esses dois de baixo, eles vão ficar exclusivamente em stand-by para um caso de desastre dessa máquina aqui. Caiu esse hardware, ele automaticamente chaveia para essa e já arruma a outra, porque ele obrigatoriamente tem que ter esses dois nós aqui de redundância. Tudo isso para garantir que o ambiente fica disponível na maior parte do tempo. E além disso, ele tem uma terceira cópia que pode ser usada como uma cópia de leitura, né? Se a sua aplicação ali tem muita escrita, né, mas também tem muita leitura, né, ao invés de você colocar um banco maior em tamanho para aguentar tudo isso, você pode diminuir um pouco ele em tamanho e direcionar parte da leitura para esse outro nó, por exemplo, né? Como eles são síncronos, você não vai ter perda de informação, né? Você vai ter o nó primário ali desocupado dessas leituras, né? E você consegue utilizar o outro para leitura, né? Então ele já é um ambiente que não só altamente redundante, né? Mas te dá essa opção de ter uma cópia de leitura, uma réplica de leitura, né? E um diferencial em relação às camadas anteriores é que o SSD, né, o disco delas, estão extremamente próximos à máquina. Então você vê até que cada máquina aqui tem o seu disco muito próximo. Isso faz com que a latência desse ambiente, né, até por ser um ambiente de missão crítica, ela tenha ali 1 milissegundo de latência, né? Então aqui a gente está falando de performance muito alta, né? Só que tem um ponto, tanto no modelo anterior aqui, né, quanto nesse modelo Business Critical. Né? Esses modelos como plataforma ele tem um limite do tamanho da sua base. Né? A sua base aqui ela chega até 4 teras de tamanho, né? Excluindo a parte de logs. Né? Poxa, mas eu tenho uma base maior do que 4 teras. Né? Como que eu faço? Foi aí que a Microsoft lançou o modelo chamado hiperescala. Né? Como que funciona o modelo hiperescala? Você tem uma estrutura muito parecida com o Business Critical anterior, né? Em que você tem o nó primário de escrita, né, que está rolando ali a engine do SQL, você tem os nós secundários de alta disponibilidade e até mesmo nós de leitura, que você, caso você queira, né? Mas toda a parte de disco, ela tem o que é chamado de page server, né? Então ele tem ali uma estrutura que está analisando blocos de dados, né, que estão aqui em paralelo, né, como se fosse um pipeline de dados que ficam em paralelo, né? E aí vem o grande diferencial, né? Preciso de mais disco. Ele automaticamente vai alocando mais page servers em paralelo. Né? Ele vai fazendo isso em blocos de 32 em 32 gigas. Né? E isso faz com que o seu banco tenha um auto-scale automático de disco. Né? Estou com uma base de 2 teras. Ela vai gradualmente aumentando, ele vai gradualmente aumentando também o tamanho do disco que ele vai utilizando. Então você não precisa provisionar igual numa máquina. Poxa, minha máquina aqui está chegando num limite de tamanho, preciso aumentar o disco. Ele já faz isso de forma automática. E ele consegue, nessa modalidade, chegar até 100 teras de tamanho. Né? Então ele já entra até em ambientes bem robustos em quantidade de dados, em massividade de dados. Né? Então ele é um modelo que tem os benefícios do anterior, né? Ele tem ainda um benefício agregado de auto-scale de disco, então ele vai crescer de acordo com a sua necessidade de base, né? E isso traz um outro ponto que também é muito crucial para esse ambiente.
né? Se você tem um ambiente grande, assim, vamos supor que você tem uma base de 90 teras, né? E você precisa fazer um restore dessa base. Quanto tempo vai levar para fazer um restore de um banco tão grande, né? Aqui, independente do tamanho que você tem o banco, o tempo de restore é sempre o mesmo. Porque como essas páginas de arquivos estão em paralelo, o restore também é em paralelo, né? Então, todas essas camadas aqui, esses blocos de 32 em 32 gigas, eles fazem o restore ao mesmo tempo. Então, não importa se o seu banco tenha 50 teras, 60, 70 teras, você não vai levar mais do que 15 minutos para fazer um restore completo desse banco, né? Então, você também ganha nessa agilidade, caso você precise, por qualquer motivo, fazer uma recuperação disso, né? Desse ambiente como um todo, né? E aí, legal, né? Tem esses modelos todos, né? Qual que seria a forma, como começaria a fazer isso? A primeira coisa de todas, a gente sugere é fazer um assessment do ambiente atual, né? Poxa, eu tenho uma VM, eu tenho uma máquina física com SQL, né? O que que eu faço? A gente roda a solução de assessment, descobre quais são os impeditivos ou quais são os pontos de alteração que tem que ser feito desse banco, já pensando na modalidade que você quer seguir, se vai ser como VM ou como um PaaS, né? E aí esse assessment ele vai trazer essas recomendações e quais os tamanhos que seriam os ideais para rodar esse ambiente, né? Uma vez feito isso, você faz de fato a migração, né? Uma vez feita a migração e o ambiente esteja produtivo, você monitora e otimiza, né? Então, o próprio Azure tem soluções ali, incluindo o Advisor, que vai analisar o ambiente, vai dar recomendações em cima disso, né? Então, ele é um processo cíclico ali de otimização, não só de performance, mas otimização de custo, né? Você pode começar com uma VM, né? Ajusta o tamanho dela, está funcionando legal, eu sei que eu vou permanecer com essa VM por um tempo, né? Você otimiza custo como? Com reserva, por exemplo, reservar a máquina, né? O mesmo vale ali para um banco do tipo vCore, né? O banco já como plataforma, né? Já estou num tamanho legal, eu sei que é esse tamanho que eu quero, reserva, você também vai ganhar em custo com isso, né? E aí vem a parte de garantir a segurança, né? Existem algumas opções no Azure que você pode utilizar do ponto de vista de segurança, né? A gente fala que o backup ele é uma solução de segurança, principalmente para um cenário de VM, né? Que você precisa configurar ele não é algo que vem configurado por padrão, né? Nos modelos como plataforma já é configurado por padrão, mas existe também o Security Center do Azure, né? O Azure ele olha, né, os seus workloads como um todo, não só os SQLs, mas qualquer tipo de workload, e ele dá recomendações, né? Tanto ele analisa o que dá para ser feito para melhorar. Então ele vai ver, por exemplo, a máquina virtual, né, que você migrou num lift and shift. Esse disco não está criptografado, ele já vai dar uma sugestão de criptografar o disco, sempre pensando em segurança, né? Ou ele vai analisar até, poxa, essa máquina aqui ela não está reservada, você pode ter um ganho aí de custo reservando ela, né? Então o Security Center ele olha não só como recomendações de segurança, né? O que você pode fazer para melhorar o nível de segurança do seu ambiente, mas ele também olha ali como um todo os outros serviços e como eles se conversam, né? Então, essa é a receita de bolo principal para vocês pensarem numa migração para o Azure. Faz o assessment, vê se está tudo certo, migra, otimiza, né, e aí para frente você consegue ir modernizando a sua aplicação de acordo com a jornada de nuvem de vocês, né, conforme vocês vão ganhando essa maturidade. Né. Aqui tem um exemplo que é um case, mas a ideia não é nem o case em si, né? A ideia é mostrar que a Komatsu ela usou um ambiente bem legado que ela tinha, local, para migrar justamente para aquele cenário de Managed Instance, né? Que foi o que eu mencionei, o que você ainda tem, já tem os benefícios do PaaS, mas aí ele ainda tem um certo nível de acesso que você pode ter, né? Então é legal mostrar isso, que mesmo que vocês tenham um ambiente antigo, vocês conseguem se aproveitar do que a nuvem tem para oferecer, né? Mesmo para um cenário que ele é, de certa forma, legado ali, né? E você precisa garantir uma modernização. Né? Então, esse exemplo ele é legal por conta disso. Né? Eles pegaram um ambiente bem antigo, né? Levaram ele para o Azure como uma instância gerenciada, né? Em que ele ainda está numa rede privada, e conseguiram aí otimizar custos por conta disso, não só custos do ambiente em si, mas custos operacionais, né? Que isso muita gente não leva em conta, mas ele é muito oneroso aí para o ambiente e para quem administra esse ambiente também, né? E
eu acho que o overview aí de banco de dados no Azure é esse, tá, pessoal? Queria agradecer bastante a presença de vocês aí hoje, né, pelo tempo que vocês despenderam aí nessa quinta tarde para essa apresentação, né? E a gente abre aí o espaço para perguntas também. Sim, quem tiver alguma pergunta, por favor, agora é a hora. Enquanto isso, eu vou dando mais um minutinho aí para vocês preencherem a pesquisa para participarem do sorteio. Falta um minuto. E quem quiser também fazer alguma pergunta para o Rafael, fique à vontade, tá bom? Isso. E lembrando que dúvidas vão aparecer também no decorrer, né? Então é muito comum ali você, poxa, é o primeiro contato que eu estou tendo com isso, né? Não sei muito bem como fazer essa virada, né? Mas eu também não tenho ainda as dúvidas, né? Não cheguei a ler muito sobre isso, né? Não tem problema, conforme for evoluindo esses casos, entre em contato aí com o pessoal da Gênesis, entre em contato com o GCE, né? Que eles vão saber orientar, né, não só as dúvidas, mas também quais são as possibilidades que vocês têm, né, que é o mais importante, né, saber as opções e comparar elas, né, não só em performance, mas em custo, que é muito importante, né. Com certeza. Bem, pessoal, a pesquisa foi encerrada, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho, só um minuto. Fiquem até o final, tá? Porque senão vocês não podem receber a premiação. Só vou exportar aqui as respostas. Um minutinho. Vamos ver quais foram os 5 sortudos aí que vão ganhar R$100 em vale presente do Submarino. Vamos lá. Já tenho os nomes aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Rafael, eu preciso que você tire a sua apresentação para que coloque a minha. Isso, valeu. Deixa eu sair aqui. Vamos lá, pessoal. Lá. Vou iniciar aqui. Vinte e quatro participantes. 5 vencedores. Tirar os duplicados. Começar. 5, 4, 3, 2, 1. E esses são os vencedores. Parabéns, Anderson, Fabrício Pereira da Silva, Paulo Afonso, Shirley Torres, Renan Salgado, Rodrigo Santos. Vocês conseguiram, tá? Vocês foram os vencedores. Então, logo após o evento, a gente vai estar entrando em contato com vocês por e-mail e vocês vão receber em alguns dias esses vale presentes, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, time Ingram. Muito obrigado você que participou. Amanhã tem mais, também às 16 horas e também com Rafael Borges. Até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.